Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo em resposta a um comentário. O comentário é Lomac69. Tudo bom, Lomac? Como que você está? Bom, espero aqui que o que eu venha falar não venha lhe magoar, como magoou algumas pessoas. Mas eu não estou falando de você porque não lhe conheço, né? Tampouco sei da sua vida. Mas aqui venho de algum jeito contribuir, não somente com você, mas principalmente com aqueles que me assistem, e que de algum jeito eu possa estar contribuindo com uma nova percepção. Quando você faz um comentário, é, possivelmente você espera que a pessoa vá lá e responda através de uma escrita, e por vezes eu faço isso, e por vezes eu acho interessante responder através de um vídeo, porque fica muito mais fácil para mim, sabe? Porque a minha vida é tão corrida. Então gravar o vídeo, por incrível que pareça, é melhor do que ficar escrevendo, porque muitas vezes quando a gente escreve, as outras pessoas não entendem. Eu acho interessante essa parte do vídeo, porque você observa a pessoa como ela age, como que ela sentar, por exemplo, porque eu não tenho um teleprompter, né? Eu não sei, eu não estou usando isso. Então está saindo do meu coração, está saindo da minha boca. Eu estou formando um raciocínio através do meu cérebro, junto com esse pensamento que eu acredito que saia do coração, para que eu possa transportar para os meus irmãos alguma percepção que seja boa e positiva na vida deles, e que muitas vezes, em função desses questionamentos ou alguns comentários que surgem aqui, eu posso trazer ideias um pouco mais elaboradas. E quando a gente só fica preso na parte da escrita, no comentário do YouTube, a gente fica um pouco preso e nem todo mundo fica acompanhando, lógico, né? Ainda bem, né? Que as pessoas acabam vivendo suas vidas. Mas enfim, eu tinha feito lá um vídeo que foi um comentário no vídeo assim: eu não acredito em Jesus. E aí eu fiz a pergunta: vou ser salvo? Eu fiz um vídeo em relação sobre isso, né? É lógico que não é minha forma de pensar, mas eu fiz uma elaboração sobre nesse vídeo. Aí você foi lá, mais um que chama o Demiurgo de pai. Por isso que o mundo não vai para frente. Interessante, cara. Porque, tipo assim, eu concordo contigo que, de algum jeito, se a gente considera Demiurgo de pai, o mundo não iria para frente. Mas não foi a consideração que eu fiz no vídeo, tampouco ao longo dos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. Eu sempre também trago um pouco dessa percepção, a ignorância por parte de alguns indivíduos, não vou falar necessariamente somente dos brasileiros, porque seria um pesar. A gente sabe que isso acontece em muitas culturas. Sabe, quando você vai falar de um autor, de um livro, o que necessariamente você tem que fazer? Ter lido a obra daquele autor. É isso que eu aprendi, é isso que eu faço. Então, em geral, eu não posso criticar a obra de alguém se eu não conheço a obra daquele indivíduo. Senão eu vou estar colocando palavras na boca daquele indivíduo que o indivíduo não falou. E isso que eu acho uma coisa muito estranha por parte dos indivíduos na modernidade, e eu falo isso especificamente da modernidade, porque eu vejo com um caráter um pouco mais abrangente no passado, é que, tipo assim, para eu falar daquele indivíduo, cara, eu tenho que ter estudado o que aquela pessoa falou, senão, cara, eu vou estar mentindo. E por que aquela pessoa, ela se coloca no lugar de mentiroso? Será que isso é bom? Porque, tipo assim, aos olhos de alguns seria até positivo, que, tipo assim, eu tô me demonstrando daquele jeito, tenho que fazer dessa forma, e, tipo assim, eu vou estar corrompendo as pessoas pelas minhas ideias. Mas será que isso é bom pra você como indivíduo? Eu vejo que não, você, de algum jeito, você se mata. Então, quando você faz esse tipo de comparação, de algum jeito você está se matando por me igualar a outras pessoas que, de fato, não é o que eu estou fazendo. Retornando aqui, tive que interromper. Enfim, e aí eu fiz um comentário, né? Respondi ao indivíduo, mas eu queria entender o que esse Lomac, Lomac 69 estava querendo dizer, porque quando ele faz uma comparação com o Demiurgo, eu tenho que entender o que ele fala de Demiurgo. Será que a compreensão do Demiurgo que ele tem é a que eu possuo? É que algumas pessoas acabam possuindo? É o que necessariamente Aristóteles falou? Entendeu? Então eu comecei a me debruçar para entender esse indivíduo. Por quê? Entenda que esse canal aqui, a minha ideia é de algum jeito transportar para o meu irmão aquelas pessoas que de algum jeito vão entender o que eu estou querendo mencionar, e isso vem de acordo com as minhas buscas, minhas experiências. Eu não estou tirando a individualidade de cada ser, mas estou compartilhando algo para mim que foi importante. Então, essa que é a minha ideia nesse canal. Eu não estou falando que você tem que seguir o que eu falo. Pelo contrário, você tem sua individualidade. Jesus ele vai lá e fala que cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. E eu acredito nisso. Mas eu posso compartilhar com meu irmão parte dos resultados através dessas buscas que eu tive. Né? Então, essa é a ideia desse canal. Então, quando eu vejo uma dúvida, um comentário um pouco mais elaborado, ainda que seja muito curto, eu quero entender o que aquele indivíduo está falando, porque, para mim, isso serve como um espaço amostral. Tá? E eu quis saber desse indivíduo, desse Lomac,
que seria demiurgo para ele? Porque ele vai lá e fala assim que todos os cristãos cultuam o demiurgo sem exceção. Então, tipo assim, ele cria um modelo onde nesse modelo ele já está fechado, porque quando ele fala assim que todos os cristãos cultuam o demiurgo sem exceção, ele criou um modelo, né? Então, por exemplo, se eu me considerasse cristão na percepção dele, eu estaria dentro desse conceito, porque eu seria, entre aspas, cristão, e dentro desse conceito dele sobre cristão, todos cultuam o demiurgo dentro desse modelo fechado dele. Você vê que a incompreensão do indivíduo ela é muito elevada. Entenda, o Lomar, que eu não estou te criticando, porque isso não é uma característica exclusiva sua. É uma coisa que a gente foi inserindo na nossa mente ao longo do tempo. Quando você não tem uma percepção que seja mais aberta para as coisas que estão ao seu entorno, inevitavelmente você está aceitando modelos fechados e possivelmente a maioria desses modelos fechados você não sabe nem como chegar à conclusão deles. Então, por vezes, você está dentro de um ritual simbólico sem ter noção sobre ele. E aí eu tenho pesar, eu tenho uma certa pena das pessoas que assim estão, porque elas não conseguem ver a beleza ao entorno delas, porque elas mesmas se limitaram, tá? E aí eu fiz você fez isso, né? E eu perguntei o que era demiurgo para ele, né? Ele fala, para mim, o demiurgo é exatamente como os textos gnósticos descrevem. Então você vê que aqui é como se fosse aquela coxa de retalho, né? Primeiro, o que é cristão? Ah, cristão é isso aqui que eu acho. Pá! Tá legal. O que é gnóstico? Gnóstico é isso que eu acho. Pá! Demiurgo é isso aqui que eu acho. Pá! Aí você costura, fechou. A tua vida acabou. Porque os seus conceitos são muito fechados. Será que a forma como você acredita cada um desses conceitos, cristão, demiurgo, gnóstico, é exatamente como se foi a definição real desses termos ao longo do tempo? E se sim, me prova. Me prova. Tá, aí você. Aí eu falei assim, e o que eles descrevem em relação a essa parte desses. Ele falou assim, para mim o demiurgo é exatamente como os textos gnósticos descrevem. Eu falei assim para ele, ô Mac, e o que eles descrevem para você? Pergunto isso porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que a gente entende. Outra pergunta, que textos gnósticos você se refere, já que gnose significa conhecimento? E usar este termo à abrangência do que você está comentando restringe algumas considerações, mas não todas. Ou seja, eu estou querendo aqui mostrar para ele que esse sistema é um pouco mais aberto quando a gente começa a utilizar esse tipo de termos, né? Aí ele vai lá e fala assim, é por isso que eu quero comentar, né? Que ele fala assim, ó, ele foi lá e me respondeu, Nick, sempre que se fala em gnóstico, estamos falando de gnosticismo, o ramo original do cristianismo revelado por Jesus, a religião original de Jesus, por assim dizer, onde é falado claramente sobre a existência de um demiurgo, Yahvé, e como falso Deus desse testemunho. Cara, aí, quando ele responde isso aqui, eu entendo o que ele está falando e vejo todos os erros que ele está considerando. Então, tipo assim, sempre quando você fala, ele fala assim, sempre que você fala gnóstico, estamos falando de gnosticismo. Tá. Quando você fala de gnosticismo, quando você fala esse ismo, de algum jeito você está numa corrente de pensamento. E essa corrente de pensamento é o que Jesus traz. Então eu gostaria que você me provasse, você colocasse aqui, que é isso que ele traz pra gente, né? Porque esse gnóstico, de fato, é conhecer. Então, Jesus ele prega uma ideologia do conhecimento. Seria isso para você? É isso que ele fala isso lá na Bíblia? Na realidade, nas escrituras, não quero nem falar necessariamente bíblico, mas é isso, me prova onde está escrito isso aí, porque se não foi, você adotou de alguém, né, e você está apenas cuspindo, sem ter, de fato, uma referência original sobre aquele assunto. Você poderia, talvez, elencar e falar assim, olha, vamos falar, Jesus ele pede para a gente conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Isso eu concordo, isso é verdade. Só que, entenda, isso não é uma ideologia. Isso é uma forma de ação. É totalmente diferente. Quando eu pego uma ideologia, eu estou relacionado a uma ideia. Né? Mas só que ideologia, entenda, eu tenho que ter o estudo daquela ideia. Então, se eu tenho o estudo daquela ideia, eu tenho diversos pontos que se conectam e eu tenho que ter o estudo daquela ideia porque ela é muito mais complexa do que você acha. Só que aquilo foi elaborado por ter seres humanos, porque Deus ele não promove uma ideologia. De forma alguma. Você teria que me provar que Deus promoveu alguma ideologia para que eu criasse uma corrente de pensamento, necessariamente, sobre essa coisa complexa que o homem acabou elaborando. A menos que você esteja fazendo confusões. E aí, isso é comum de acontecer. Que muitas vezes as pessoas, elas confundem,
tá? Confundem o cristianismo, de fato, com aquilo que Jesus veio pregar. Então Jesus, ele não tem a ver com uma ideologia, ele tem a ver com testemunho. Ele tem a ver com testemunho. Então, quando ele vai lá, ele basicamente, através desse testemunho, que é o que ele executou, ele também tem aquelas falas das quais ele viveu. Eu posso me espelhar naquelas falas, me inspirar nas ações dele e assim executar se eu quiser. Tanto é que uma das que ele fala é que cada um é responsável por carregar a sua própria cruz, ou seja, ele está falando da sua individualidade. Individualidade eu sempre trato aqui nesse canal. Eu sempre falo de como você é importante como indivíduo para este Deus, o Criador. Ele não lhe colocou aqui nessa terra, nessa existência, à toa. Existe um porquê. Talvez você esteja desequilibrado e despareado dessa função qual você deveria ter. Mas por quê? Porque você não está buscando a verdade. Então uma coisa acaba se entrelaçando à outra, mas isso é uma escolha sua, que inclusive é uma das coisas que eu comentei em vídeos anteriores, que uma coisa é você saber, outra coisa é você escolher. Então se você não escolhe aquilo que você deveria escolher para você e que você tem de algum jeito ressoa com aquilo, você está desequilibrado, tá? E fazer uma confusão do que Cristo falou, Jesus Cristo falou, com o que fizeram com o nome dele é totalmente diferente. É totalmente diferente. É como se eu pegasse o seu nome aqui somente e criasse um conjunto de características suas sem lhe conhecer. Aí, além dessas características, criar um monte de movimentos que você fez que eu não lhe conheço e falar que você é responsável por eles, independente se eles fossem bons ou se fossem maus, mas eu nem lhe conheço. Como que eu posso fazer isso? É o que fizeram com o nome de Jesus. Muitas pessoas foram lá e pegaram aquele indivíduo, utilizaram o nome dele, porque o nome dele, de algum jeito, possui uma certa força, e utilizaram o nome dele ao longo do tempo. Então, a confusão que você faz aqui, inicialmente, observa que está tudo em conjunto, né? Porque quando você traz essa ideia do gnóstico, quando você traz a ideia do gnosticismo, como se fosse essa corrente de pensamento, não é o que ele traz, né? E você fala que é o ramo original do cristianismo revelado por Deus, então me prova nas escrituras que está escrito isso que você falou. Se não existe essa prova, você está mentindo. Você está fazendo tanto quanto os outros, que é cuspir na cara das pessoas. Existem aquelas que aceitam, outras não. Eu sou uma das que não aceitam. Por quê? Isso aqui está mentindo. Você está mentindo. Você está usando o nome de uma pessoa que não fez isso. A menos que você me prove. Vai lá, me prova nas escrituras. Vai. Aí você fala que, no caso, o ramo original do cristianismo revelado por Jesus, a religião original de Jesus, por assim dizer. Cara, Jesus ele não veio trazer religião. Isso é uma coisa que colocaram na mente das pessoas como se religião existisse. Cara, se eu tô aqui, se eu tenho um livro, por exemplo, eu descrevo esse livro, eu posso descrever esse livro, mas se eu tenho esse livro, mas eu nem quero abrir esse livro, pô, quero entender esse livro, mas comprei esse livro, porque eu observava uma outra pessoa com aquele livro, uma pessoa super, entre aspas, inteligente, um erudito, e ele tinha esse livro, eu achava que aquele livro era o que fazia, era como se fosse um amuleto, era o que fazia com que aquela pessoa se tornasse inteligente, um erudito. E aí eu comprei, eu acho que eu carreguei aquelas informações. Eu estaria vivendo uma realidade? Não estaria vivendo uma realidade. E aí o que acontece? Quando a gente para pensar nisso, algumas coisas elas carregam, como que assim eu posso dizer? Elas carregam formas simbólicas que representam um poder, que representam um certo poder. Não necessariamente você de fato entende aquilo, sabe escrever aquilo, estuda aquilo. E isso aconteceu com o nome de Jesus. Né? Então muitos se aproveitaram do nome dele, das ações deles, mas só que no fundo, a descrição não era real, não era aquele objeto real. Você podia até, entre aspas, se usar daquilo ali, mas não representava a realidade. E muitos fazem isso com o nome de Jesus. Religião, quando a gente fala de religião, é o seguinte, trazendo para esse conceito, Jesus ele não veio instituir nenhuma religião. Esse tipo como eu acabei de falar aqui, esse tipo de desproporção com o que é real, criaram esse termo, entre aspas, de religião, que seria religar, e a forma como você se religa a Deus, em específico. Mas pensa comigo, se Jesus ele nos traz a percepção de que Deus, no caso o Pai, ele é o Pai ele não se separa do seu filho, cara, não tem como. O filho pode fazer merda para um caramba, cara, muita merda, mas o pai, aquele que realmente ama seu filho, ele tem a preocupação com seu filho até o último momento da sua vida.
Eu não sei se você é pai, se você vive essa possibilidade, nem todos tiveram a possibilidade de ser pais, mas no mínimo foram filhos. Mas também nem todos viveram um aspecto de amor para com seus pais, sendo pai ou recebendo um pai. O ideal, uma família ideal, é que essa relação fosse realmente vivida. Mas a gente vive um mundo tão desconexo que poucas famílias resolveram viver isso, né? E aí, quando a gente fala Jesus, ele trouxe pela primeira vez essa relação de pai, tal como ele nos apresenta, com amor, que é esse movimento que a gente faz em direção ao pai, em sentido ao pai. Entenda que a nossa ligação entre o pai e o filho, essa ligação ela nunca foi rompida. Então não existiria o aspecto de religar, porque nunca foi rompido. Então sempre houve uma ligação. A questão é que muitos homens, tentando se passar por sacerdotes, enfim, pessoas com autoridade diante desse Deus, eles se colocaram naquele eu sou o único que pode se comunicar para com Deus. Logo, você, quando você quiser conversar com Deus, você vai ter que falar comigo. E assim foi formado essa ideia da religião, ou seja, é como se existisse uma quebra na ligação entre o Pai, na realidade, entre Deus e aqueles o qual ele criou. E essa única forma disso acontecer é utilizado certos ritos, certos simbolismos, certas autoridades como a única forma de você fazer isso, e aí surge a religião. Jesus ele não faz isso. Jesus ele não faz isso. Ele vem nos falar não sobre um aspecto hierárquico e autoritário das coisas, porque o único que é o autor das coisas, a criação é o próprio Deus, logo, o único autor das coisas é o Pai. Então, Jesus ele não vem nos falar de um aspecto hierárquico, mas ele vem nos falar de uma família espiritual. Ou seja, uma família que transcende esse corpo físico e uma família que transcende essa família material que você acabou tendo aqui, embora sim, tenham sido aqueles que tenham cuidado de você, mas todo esse conjunto, toda essa percepção não está próximo de algo que nos venderam como religião. Então, quando você fala isso aqui, deixa eu retornar aqui. Quando você vai lá e menciona que é o ramo original do cristianismo revelado por Jesus, a religião original de Jesus, assim por dizer. Não, Jesus não falou de religião. Isso é uma percepção que foi vendida, você comprou. Onde é falado claramente sobre a existência do demiurgo, aí você bota entre parênteses Yahvé, como falso Deus deste mundo. Meu querido, é o seguinte, Jesus, ele vem justamente nos falar contra Yahvé. Quer dizer, contra Jeová, desculpa. Contra Jeová. Tudo aquela, tipo assim, Jesus ele nasce num berço, como que assim eu posso dizer? Entre pessoas judias. Ele não é judeu. Ele não é judeu. Porque aí que é sempre importante, eu acho que a parte mais importante da Bíblia, não a realidade da Bíblia, mas de todas as escrituras, a parte mais importante, a meu ver, é eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que essa é a parte mais importante? Porque se eu aceito Jesus de fato e verdade, ou seja, no meu coração, eu entendo que existe um aspecto condicional. Ou eu aceito ou não aceito. Ou eu aceito ou não aceito, porque ele é a única forma de se alcançar o Pai. Ponto. É uma escolha minha. Talvez não seja a sua escolha, talvez não seja a escolha de um católico, talvez não seja a escolha de um protestante, talvez não seja a escolha de um espírita, talvez não seja a escolha de um quimbandista, de um umbandista, de um cara de um candomblé, assim vai indo. Cada um vai viver a sua vida de acordo com o seu modelo existencial, que eu também trago aqui muito nesse canal. Tudo aqui está relacionado às suas escolhas, cara. Entenda, você está numa instituição, não quer dizer que você entenda o que ela fala. No fundo, para mim, independente das cosmovisões, sempre vai existir um indivíduo e sua forma de entender aquilo ali, o seu modelo existencial. Ok. Quando a gente traz essa percepção do que Jesus falou, essa observação que ele é o único caminho de alcançar o Pai, eu aceito isso de verdade, cara. Eu aceito isso de verdade. Por isso que existem duas formas de você ler isso aí, esses escritos no passado, que seria a tal da Bíblia, né? Existe a forma que o pessoal geralmente assume, e que eu acho que eu já assumi isso e vejo que é uma grande mentira. Você pode ler aquele livro e falar assim, cara, vou começar lá desde Gênesis até Apocalipse, ok. Particularmente você está vivendo um erro, para mim, hoje, a minha forma de observar e ter vivido isso. A melhor forma de você observar e entender o que Jesus que ele falou, entender todo aquele roteiro, é você ler a partir dos evangelhos, a carta de Paulo e esquecer todo o resto.
e esquecer todo o resto. Agora, se você quiser justificar aquele resto, você vai ter que entender que, quando você muda esse ponto de referência, você observa que tudo que Jesus falou basicamente foi contra as ideias permanecentes para aquele povo. Por quê? Jesus ele não tinha nada a ver contra aquelas culturas, outras culturas que existiam no mundo, porque cada uma estava vivendo o seu processo existencial. Acontece que quando você pega essa cultura de matriz, de origem abraâmica, eles têm uma percepção de escravização de todos os outros povos, inclusive isso é falado por eles, se você pode pesquisar, que todas as nações seriam seus escravos. Você pode pesquisar isso aí na própria Bíblia, no Velho Testamento, ou você também vai cair para a Torá, que no caso é o Pentateuco da Taná. Você pode fazer esse tipo de pesquisa. Quando você tem essa percepção, você tem povos que começam a perder, entre aspas, sua possibilidade de desenvolvimento espiritual e material, tecnológico, assim seja, por causa de um povo só. Por isso que quando Jesus nasce, ele nasce, entre aspas, naquele local, naquele berço, e começa a levar a palavra para aqueles indivíduos, que eram as ovelhas perdidas de Israel. E aí, quando ele faz isso, ele traz algo sublime, que nunca existiu na história do homem, independente qual seja o povo, que é a história do amor. E ele não fala somente, ele vive aquilo. E ele foi crucificado por causa disso. Então, se você não consegue ter essa percepção, é porque talvez o seu coração seja duro. Então, quando você retorna ao que Jesus fala, que ele é o caminho, ele não fala que ele é o início, ele não fala que ele é o final, ele fala que é o caminho. Ele fala que ele é a verdade, ele não fala que ele é a única verdade, mas ele fala que nesse momento, para todas as compreensões que você possa ter vinculado ao seu modelo existencial, ou seja, o que você adota de uma cosmovisão, ele seria a verdade maior, a qual você deveria observar. E ele é vida. Porque se você não tem a vida, você tem a morte. Então o que é a vida, o que é a morte? E ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas ele não te entrega louros. Ele não faz promessas de prosperidade, nem nada disso. Ele vem nos trazer esse novo local que é o reino dos céus. Se você for procurar com cautela nessas escrituras, você não vai entender de fato o que é o reino dos céus. Mas quem sente no coração sabe que é bom. Outra, pessoas não somente creram nisso, tal como ele creu, mas elas morreram por causa disso. Então, tipo assim, você pode defender a ideia que você quiser, você morre pela sua ideia. Será que você estaria disponível a morrer por tudo isso aqui que você acredita? Não somente eu, mas todos aqueles que passaram no passado, os caminheiros, aqueles que seguiram a ideia de Jesus, eles morreram por isso. Eles foram trucidados por Roma a mando dessa galerinha. Eles morreram crendo naquilo. Você pode dizer, coitados, perderam suas vidas. E eu lhe faço a pergunta, o que é vida para você? Será que a vida para você, de fato, é isso aqui que você vive nesse mundo tal como você tem vivido? Ou será que a vida é algo que você ainda nem conseguiu alcançar a excelência? Que você não consegue nem meditar sobre? E outra, se essas pessoas fizeram isso e você não tem coragem de morrer pela sua ideia, você acha que eu vou ouvir você? Eu prefiro acreditar naqueles que de algum jeito não somente estiveram com Jesus, mas morreram pelaquilo que ele falou. E eles não viveram. Eu sei que eles viveram isso não foi de uma forma vazia, mas porque sentiram no coração tal como eu sinto. E tal como muitos sentem, né? E isso não tem nada a ver com Jeová. Não tem nada a ver com o Deus do Velho Testamento, porque Jesus, quando vem, ele se desfaz desses. Quando você você vê em João capítulo 1, esqueci o versículo agora, mas fala que as leis foram dadas por Moisés. A graça e a verdade foram trazidas por Jesus. Se Jesus traz o que é a graça e o que é a verdade, o que Moisés traz através das suas leis é a desgraça e a mentira. Só que poucos falam isso para você, qual eu estou falando aqui nesse vídeo aqui agora. Existem irmãos que estão falando sobre isso na internet. Talvez você não tenha interesse, porque a depender do seu mundo limitado, você não vai querer ter uma percepção diferenciada de Jesus, porque você está mesclando ele totalmente com essas versões que não tem nada a ver com ele. Entenda que para você falar alguma coisa sobre a Bíblia ou sobre qualquer outra cosmovisão, você tem que realmente fazer uma busca histórica de como aquilo ali foi feito.
parte desses livros, não estou falando necessariamente da Bíblia, mas parte desses livros de outras culturas, elas têm um cunho totalmente espiritual. Por que que isso que a gente observa, chamado de Bíblia, também não teria? E aí é quando você observa que existe uma distinção disso que aqui, de alguma forma, no Ocidente a gente chama de Velho e Novo Testamento, e você não quer nem entender a história porque você acha que tudo é um bololô, porque você não está tendo esse trabalho, você está cometendo um erro. Mas entenda, não um erro para o próximo, porque aqui, de algum jeito, eu estou trazendo uma outra elaboração sobre o que você trouxe aqui nesses comentários, mas para você mesmo. Será que você consegue se sentir tão completo da forma como você tem trazido? Porque se você ainda está fazendo uma mescla de Jesus com o Velho Testamento, me perdoa, meu irmão, mas é porque você não estudou nada. E eu te falo isso porque eu também já vivi isso. Eu era aquele guri que passou por diversos tipos de realidade espiritual de algum jeito. É lógico, de acordo com as possibilidades. Tanto no mundo visível quanto no mundo invisível, eu também acabei considerando determinadas formas de pensamento, cosmovisões. Então passei pelo catolicismo, pelo espiritismo, pelo protestantismo e assim vai. Eu tive pessoas que eu conheci também nisso. Além disso, eu também estudei sobre outras pessoas em outras culturas. E observo, ao longo do tempo, que a maioria de nós vivemos numa grande mentira. A única forma de se explicar para mim como que eu entendo todo esse conjunto, por incrível que pareça, é Jesus. Então, se eu fosse dar o spoiler para você, de toda essa sua buscazinha que você está tendo, eu vou te dar o spoiler que é a única forma de você encontrar realmente a salvação através de Jesus. Se é que você pensa em salvação, se é que você sabe o que é isso. Porque muitas vezes as pessoas ao longo dessa existência vão estar preocupadas muito mais com o seu desenvolvimento metafísico nesse mundo invisível do que com sua salvação, porque nem sabem o que é salvação. Então, eu peço desculpas se eu lhe magoei de algum jeito, espero ter ajudado de alguma forma, mas o texto que você trouxe aqui, os comentários que você trouxe, eles vieram enriquecer uma forma de eu trazer uma nova informação para aqueles que estão nesse canal. Talvez para você, espero que também assim seja, mas existem muitos erros dentro da sua palavra aqui. Tá? Prefiro ter gravado o vídeo do que ter escrito, porque são assuntos extremamente complexos. Isso aqui que eu estou falando é uma nesguinha somente. Tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.